A parada mais legal do museu. Aí eu não posso esquecer a pergunta dele lá, né? Ele perguntou... Essa é, né? A da noite. Mano. De todas as peças que eu tenho lá, a mais legal de todas, eu vou mostrar pra você. Dá pra dar uma gugada numa coisinha e mostrar uma foto aqui? Essa aqui não vai ter problema de copyright, não. Não. Escreve assim, tijolo Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ó, O Google arruma. O Google arruma. Ele vai entender. Escreve Nabucodonosor, aí é... Tijolo Nabucodonosor? Tem um memezinho de um rapazinho na internet falando assim... Quem foi esse mano? Ele foi o rei da Babilônia. Ah, já ouvi muito dele, mas nunca soube. E eu vou falar como é que um artefato dele veio parar na minha mão. Já que você quer saber a peça mais legal, o Serginho vai ajudar lá. Ele vai mostrar a foto daqui a pouquinho. O Nabucodonosor foi o rei da Babilônia. Ele era filho de Nabopolassar. O grande império do mundo... no 7º século a.C. Não tem uma foto melhor não, Serginho? Põe imagens aqui que eu acho que vai aparecer alguma coisa melhor. Pode pegar essa aqui então. Aqui ó, embaixo tem uma melhor aqui embaixo. Ó. Baixa mais. Essa aqui, ó. Isso. Não sei como é que tá a resolução. Ó, ex-ateu, graças a Deus, olha. Eu nem sabia o que era isso aqui, ó. Rimou. Ex-ateu, graças a Deus. Acho que essa aqui tá com resolução melhor, né? Não sei. Vê aí que tá com resolução melhor. Não, se você clicar na coisa, ela enche... Só clicar aqui na tela, ela vai aparecer aqui do lado. Abre só lá. É. Só abre ali? Não tem como botar a tela cheia? Bom, tudo bem. Esse tijolo aí... Vamos falar primeiro do Nabucodonosor. Sim. Nabucodonosor foi o grande rei da Babilônia, filho de Nabopolassar. Aí ó, tá ótimo, obrigado. E o pai dele derrotou a Assíria. E Nabucodonosor, o filho dele, assumiu o poder e a Babilônia se tornou a grande potência mundial. Hoje é Estados Unidos, na época era a Babilônia. E o Nabucodonosor, ele fez um estrago em Jerusalém, porque ele em 587 a.C., ele foi lá, destruiu o templo de Jerusalém, levou os judeus presos para a Babilônia como escravos, uma situação de humilhação terrível. E a Bíblia conta a história do profeta Daniel, que todo mundo em casa deveria ler. Daniel tem profecias muito interessantes sobre a volta de Jesus. Daniel deu até data para alguns acontecimentos que aconteceram séculos depois dele. E é tão séria essa parada que sabe quem estudou Daniel e falou mais sobre Bíblia do que sobre ciência? Quem? Sir Isaac Newton. Ele brabo? Estudou Daniel. O brabo. Tem inclusive um livro dele, As Profecias de Daniel e Apocalipse. Eu fui à casa de um senhor, um colecionador de livros antigos, o senhor Aristóteles. Interessante, o nome dele é de culto, né? Aristóteles, muito querido ele. Eu jurei que você tava falando do mano mesmo. Não, esse é um outro, daqui de São Paulo. Inclusive o senhor Aristóteles, um abraço pro senhor aí. E ele me mostrou um livro do Isaac Newton, da primeira edição. Nossa Senhora. Das profecias de Daniel e Apocalipse. Isaac Newton escreveu mais sobre Bíblia do que sobre ciência. E ele escreveu sobre as profecias de Daniel. Daniel foi um dos jovens que foi levado cativo, preso de Jerusalém para a Babilônia. Agora congela essa história bíblica aqui, que eu vou entrar no artefato. Sim. Há uns 40 anos atrás, os brasileiros trabalhavam no Iraque, na Mendes Júnior, em construção civil. E um brasileiro, todo sábado, ia fazer o quê? Visitar as ruínas da Babilônia. Um monte de tijolo, pedra, julgado, não tinha nada lá para ver. Aí quando ele voltou pro Brasil, ele falou assim, rapaz, eu vou voltar pro Brasil. Ele fez amizade com um cara que cuidava lá. Cara, deixa eu levar um souvenir. Pode levar, o que você quer? Eu quero levar essa pedra aqui. Pode levar. Ele disse que vários dias ele chutava essa pedra, que na verdade é um tijolo, para debaixo assim, porque tinha uns desenhos. Aí ele falou, achou bonitinho. Aí quando ele trouxe isso aqui pro Brasil, ele falou, o que eu vou fazer com esse negócio? Eu vou jogar isso fora. A mulher dele, não, joga fora, não, já que você trouxe. Dá para o professor Paulo Barbosa, que ele é professor de História e Religião lá na escola adventista, lá no Espírito Santo, ele vai servir. Aí esse professor ia dar aula de Religião e de História, mostrava, isso que veio da Babilônia. Ah, que legal e tal. Quando esse professor Paulo Barbosa aposentou, que hoje ele já faleceu, ele foi visitar o UNASP, onde eu dou aula. Nessa época, o museu ocupava uma salinha, como eu falei com vocês. E eu tenho um pouquinho de tijolos lá com escrita cuneiforme, esse tipo de escrita que usava na Mesopotâmia. E ele falou, eu tenho um tijolo com esses desenhos lá em casa, eu vou doar para vocês.
Meu olho cresceu. Falei, como é que é? Peguei o carro, vazei na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele colocou esse tijolo no meu colo. Nossa. E você já sabia de onde era? Na hora. E ele falou, Babilônia, Iraque. Eu falei, isso aqui é sumério ou babilônico, alguma coisa. Quando ele botou na minha mão, eu falei assim, pastor, que ele era um pastor. Eu falei, isso aqui não é desenho, isso aqui é escrita acadiana. Ele falou, o que tá escrito aí? Eu falei, não dá para ler igual você ler a Folha de São Paulo. Mas a gente, em arqueologia, estuda. Eu estudei acadiano, estudei grego, hebraico, latim e egípcio. Você tem quantos anos? 53. Tá mentindo, mano. Eu ia falar o nome do... Eu ia fazer merchan. Você sabe falar acardiês? Assim se fala, acadiano. Não são línguas que a gente fala porque são línguas mortas. Você decifra. Tá, você estuda, lê, né? Você lê, decifra. E não é uma coisa assim, como eu nunca lecionei acadiano, eu não tenho aquela fluência toda mais. Eu fiz uma introdução egípcio, eu lecionei uma época egípcio lá no seminário de teologia. Então você sabe o que tá escrito isso. Eu traduzi. Aqui Meu Deus, que louco tem um isso. asterisco na primeira linha lá em cima, você lê Dingir. Dingir. Dingir é um epíteto, é um prenome de alguém importante. É como falar Sir. Uhum. Você já sabe, é o nome de alguém importante. Mister. Essa língua da Babilônia aqui, que era a língua falada na época do que o Daniel estava lá na Babilônia. Certo. Ela não é ela não é alfabética. Ela não tem A, B, C, D, E, F. Ela é uma língua silábica. É pá, pé, pi, do, na, que é assim. Você entendeu? Sim. Então você tem Dingir, Nabu, Kudu, Ri, Uzur. Nabucodonosor. Uhum. Aí, lá na frente tem como se fossem duas trombetinhas assim. Você lê Lugal, que significa rei. AKD, de Babilônia. Para resumir, as 3 linhas estão assim. Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságila e Êxida. E aqui está um pouco borrado, mas a gente deduz que é filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Mano. Aí eu publiquei a tradução, porque quando você está dando aula na universidade, você tem 2 esposas para alimentar. Uma é a esposa com quem você é casado mesmo, a outra chama-se currículo Lattes. Se você não publicar artigo científico... Não vale. Publiquei o artigo científico. Anos depois... Tem que vir alguém, tipo assim, você decifrou, mas tem que... Isso que você está dizendo, alguém dá chancela Não, claro, que é um verdade. artigo científico, ele é revisado por pares. Você entendeu? Não pode o Rodrigo vir e falar que não, uma pedra. Se eu escrever um artigo científico falando que essa água aqui tem um fluido tal que combate o câncer, a revista vai pegar e ela vai colocar chama pareceristas cegos. Ela vai pegar aquele artigo, tirar o meu nome e colocar na mão de 2 especialistas que vão fazer a análise. Entendi. Isso depois de passar pelo editor. Se for aprovado, é que a revista vai ser revista indexada. Muito foda. Aí depois que eu publiquei a tradução, veio a vez de publicar com a USP, com o IPEM da USP, a data desse tijolo. E você tem várias maneiras de fazer uma datação. Você pode fazer com o carbono 14 para material orgânico, você tem o potássio argônio, e aqui a gente usou a termoluminescência, para simplificar para a galera. Quanto mais antigo for o tijolo, quando eles jogarem jatos ali no reator nuclear, você bombardeia ali, vai brilhar. E eles têm uma tabela. Quanto mais brilho, mais antigo é. Entendeu? Aí fizeram lá no IPEM, na USP, e dataram. Aí o tijolo deu 2.600 anos de idade. Meu Deus do céu. 2.300, corrigindo, 2.300. Beleza? Não. Sabe por que não? Por quê? Por quê? Nabucodonosor, eu falei, foi 587. Então, para ser da época de Nabucodonosor, tinha que dar 2.600 anos. Não 2.300. 2.300 é a época de Alexandre o Grande. Na época de... Você entendeu? É como falar o seguinte, eu tenho uma prova aqui do Podpah, um negócio 300 anos depois. Entendi. Aí eu fiquei cafifado, falei, não, ser falso não é, porque se fosse falso ia dar uma coisa moderna. Mas não chegou a Nabucodonosor. Aí o Casimiro Munita e a Sônia, que são do Instituto lá de Energia Nuclear, que são especialistas nisso, eles falaram, não, Rodrigo, a gente aqui data por termoluminescência a última queima do tijolo. Não necessariamente quando ele foi feito,
mas quando ele foi queimado. Então, por exemplo, ele foi feito e foi assado num forno. Entendi, foi quando pegou fogo. Então ali eu tenho uma data. Mas se 200 anos depois esse tijolo estiver num prédio que pegou fogo, eu vou ter a data desse fogo. Se esse tijolo estivesse no Museu Nacional do Rio de Janeiro que incendiou, ele ia ter a data ele ia ter a data daquele incêndio ali. Aí o Casimiro falou assim, não tem nada que diga que a Babilônia pegou fogo. Eu falei, não, a Babilônia não foi destruída por fogo. Aí eu fui pra Europa, fui pra Londres. E por que tanto se fala fogo na Babilônia? É. Eu fiquei pensando nisso Então, agora. Eu falei, não foi no fogo? Você nunca ouviu um reggae que fala? Sim. Fogo na Babilônia. É que não foi feito por arqueólogo, né? Mas o fogo... Houve um fogo sim na Babilônia. Que foi... O reggae não tá errado, não. E que fogo é esse? Esse que é o fogo, mas eu fui descobrir isso lá em Londres. Lá tem o Museu Britânico e tem o Finkel, que é o maior especialista em ler. Isso, ele consegue ler eu não. Nossa. É igual quem sabe o inglês mais ou menos e quem fala fluente. Ele tem uma das maiores coleções de tabletes da Babilônia, estão lá no Museu Britânico. E tem um tablete lá, quando eu falo tablete, gente, é esse pedacinho de argila com inscrição, que fala que um dos generais de Alexandre o Grande restaurou o templo de Eságila, porque foi o único prédio que pegou fogo. E havia, segundo o tablete, ele está quebrado, até uma ideia que foi um fogo provocado pelos deuses, que alguns acham que foi um raio que caiu do céu e que incendiou o prédio, mas o outro tablete dá a entender que foi na guerra que o prédio foi incendiado, ou seja, da Babilônia toda, o ponto mais sagrado dela, que era o templo de Eságila, pegou fogo. Daí a ideia do fogo na Babilônia. Entendi. Você tá entendendo? O lugar mais sagrado. Se você tá lá no Vaticano e queima a Basílica de São Pedro, não foi o Vaticano todo que queimou, mas queimou a Basílica de São Pedro, uau! É o incêndio do Vaticano. Sim, entendi. Então o incêndio da Babilônia foi isso. E foi na época de Alexandre o Grande ou de um dos seus generais. Eu devia ter te conhecido há mais tempo, mano. Aí Queria ter eu falei, nas ideias há bingo, muito tempo já. eu achei duas coisas aqui. Por a data do incêndio de Alexandre. E a data do... Não, a data do incêndio, a data disso, mas eu achei mais uma outra coisa. O quê? Refina comigo. A Babilônia era enorme. Certo. Até a descoberta, eu tinha um tijolo da Babilônia. Depois dessa descoberta, eu tenho um tijolo e sei de qual prédio que ele veio. Já sei de onde que é o tijolo do prédio da Babilônia. Qual prédio? O tesouro do templo de Nabucodonosor. Lembra que eu falei do Daniel, que foi preso para lá? Olha como é que começa o livro de Daniel. Ele previu tudo, mas olha ele contando o que aconteceu. Daniel capítulo 1, versículo 1 em diante. Vou ler para a galera aqui para vocês. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a cercou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Qual que era a casa de Deus? O templo de Jerusalém que ele destruiu. Alguns dos utensílios da casa de Deus, Nabucodonosor levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. O Nabucodonosor foi lá, humilhou os judeus, destruiu Jerusalém, pegou os utensílios mais sagrados do templo de Jerusalém, levou para o templo de Eságila, guardou lá para fazer um museu para ele. Um museu assim, troféu, sabe? Não é troféu como vocês ganham campeonato, não. É um troféu de humilhação. Tipo, arranquei a cabeça dele, está aqui. Tipo sempre os vikings, né? Arranquei, aqui olha, eu peguei o deus dele, que tinha muito isso, tinha essa parada assim, eu vou lá, eu conquisto você, vamos supor que eu agora domino a igreja católica, eu pego lá os santos, o rosário, o crucifixo, o sacrário, tudo lá, a estola do padre, e boto no museu lá, mas sem respeito nenhum. Aqui, ó, acabei com eles. Cadê o Deus deles? Agora vamos fazer uma imaginação psicológica? Vamos. Daniel era um jovem adolescente quando foi para a Babilônia, preso. Ele foi obrigado a ir. Por que ele foi preso? Porque o Nabucodonosor foi lá e levou os judeus cativos. Até eu vou responder o pior, foi preso sem ter feito nada. Um cara do bem. E Daniel tinha uma vida lá em Jerusalém. É como vocês. Daniel é um jovem empreendedor. Imagina hoje se vê um país inimigo, arranca vocês daqui, Meu Deus.
leva você para um país que não é o seu, te obriga a falar uma língua que não é a sua, a rejeitar o seu Deus para aceitar o Deus dele. Nossa, mano. E todo dia que você passa na porta do templo dele lá, Você vê. você vê as peças tão preciosas para você lá dentro. Que isso? Daniel devia ter ficado muito humilhado. Aí Deus falou com Daniel, leu pessoalmente essa inscrição, que era uma inscrição externa. Aí Deus falou com Daniel várias profecias aqui sobre o fim. Deus falou com Daniel no final do livro dele assim: Daniel, você não está entendendo tudo, né? Porque Daniel não entendeu todas as profecias. Deus falou: algumas coisas aqui, Daniel, vão acontecer em tempos ainda muito distantes. Mas por enquanto, fecha o livro, sela, até o tempo do fim. Quando chegar o tempo do fim, o seu livro vai ser conhecido por todo mundo. As pessoas vão vasculhar o seu livro de um canto para outro e o saber se multiplicará. Fique tranquilo, Daniel, eu sou o senhor da história. O tempo do fim, de acordo com as profecias, começa no século XVIII, final do século XVIII, por volta de 1798. 1799 é quando Napoleão Bonaparte encontra a Pedra de Roseta, lá no Egito, e começa a arqueologia moderna. A arqueologia começa a explorar o Egito, e qual o segundo lugar que ela vai explorar? Mesopotâmia. Em 1899, Robert Coldway desenterra a Babilônia. E a gente começa a entender o livro de Daniel. E a Babilônia estava perdida até aí. Muita gente pensava até que a Babilônia nunca existia, que era até a Atlântida. Uhum. O pessoal entendia que Babilônia era igual a Atlântida, nem existia. Encontraram Daniel. E Deus permitiu, de uma maneira maravilhosa, que um pedaço daquele tijolo que Daniel leu numa situação de humilhação viesse parar no acervo de um outro museu. Num país que Daniel nunca podia imaginar. Isso é muito maluco. Nossa, que coisa louca isso, Tá aí. cara. Isso aí é Essa muito... pra mim é a peça que mais me... Tocou, né? Isso É, é raro, entendi. dádivas. Entendi, Isso. entendi. Que isso.